Fala investidores, metade de mês vocês já sabem, né? É dia de reinvestir os dividendos aqui da carteira do tio do terreno. Brasil! Fala investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal A-Trade. Hoje, dia 18, metade de mês aí, é dia daquele clássico vídeo de reinvestir os dividendos da nossa carteira aqui, batendo a carteira do tio do terreno. Mas antes, investidores, vamos fazer um overview aí do mercado. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Esse daqui é o índice IFIX. Para quem ainda não sabe, o índice IFIX ele é o índice dos fundos imobiliários, assim como, por exemplo, o Ibovespa é para as ações lá na B3. Ou seja, esse índice ele é uma média de todos os fundos imobiliários negociados lá na B3. E como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a média está caindo, né, investidores? Caindo bastante, inclusive. Desde que o Banco Central anunciou que vai ter que subir novamente a taxa de juros para conter a inflação, os grandes investidores e fundos aí que colocam seu dinheiro dentro dos fundos imobiliários acabaram saindo e migrando para a renda fixa, ou seja, lá para o Tesouro Direto. Pois com a alta da Selic que está prevista aí para os 12% no final desse ano, provavelmente investidores faz mais sentido colocar o seu dinheiro lá num investimento de renda fixa, pois ele vai render na casa lá dos 12%. Vai lembrar, renda fixa tem imposto de renda. E esse valor ele é muito parecido com a média dos fundos imobiliários, ou seja, investir na renda fixa tem muito menos risco comparado com a renda variável no caso dos fundos imobiliários. E dá uma olhada nessa queda, nessa migração de dinheiro que aconteceu, investidores. O índice IFIX já acumula uma queda aqui, ó, de 6,98%, praticamente 7%, desde o mês aqui, ó, de setembro desse ano, ou seja, coisa de 3 meses o índice despencou mais de 6%. E vai lembrar que lá no ano passado, em dezembro de 2023, quando o Banco Central começou a reduzir a taxa de juros, olha o que aconteceu com os fundos imobiliários. Olha essa alta. O índice FIX ele saiu aqui, ó, dos 3.144 pontos e foi para lá nos 3.423, uma alta de 8,87%. Mas desde que a economia começou a piorar aí, olha o que aconteceu, queda novamente. Portanto, investidores, nós estamos em um momento de baixa aí dos fundos imobiliários e isso representa para quem investe aí pensando em longo prazo e uma excelente oportunidade de rebalancear sua carteira ou criar uma nova carteira de fundos imobiliários, pois grande parte dos fundos estão sendo negociados abaixo do seu valor de patrimônio. Um exemplo disso, investidor, está exatamente aqui. Dá uma olhada nesse fundo aqui, o HGLG11, um dos maiores fundos de logística do nosso mercado brasileiro. É um dos queridinhos aí dos grandes investidores. Dá uma olhada aqui no gráfico de preço de 5 anos, ele praticamente se mantém super estável aqui, os preços oscilam de R$150 com uma máxima de 157, ou seja, é um dos fundos mais seguros aí na B3. E quando a gente olha aqui o indicador P sobre VP, que compara os preços das ações com o valor de patrimônio que ele tem, olha aqui, ó, 0,99, ou seja, o melhor fundo imobiliário aí da B3 está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. Ou seja, isso obviamente representa oportunidade para quem investe pensando no longo prazo. Quer ver um outro exemplo disso, investidores? Vamos pegar aqui um fundo imobiliário chamado LVBI11. Ele também é um fundo de logística, porém um pouco menor comparado com o HGLG. Olha aqui o P sobre VP dele, investidor. 0,81. Isso significa que ele está sendo negociado lá na B3 com 19% de desconto. Olha aqui o valor patrimonial dele, 2 bilhões. Olha aqui o valor de mercado, o valor das suas cotas lá na B3, 1,6 bilhão. Ou seja, investidores, os fundos imobiliários estão com uma excelente janela de investimento. Bom, overview feito, vamos voltar aqui para a nossa carteira, que é o objetivo desse vídeo, dessa série de vídeos aqui no canal. E para começar, investidores, eu preciso só deixar aquele breve disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses fundos que eu vou mostrar aqui. Essa aqui é minha carteira, meu risco e meus problemas. Ou seja, não copiem, pois isso não é uma indicação de investimento. O objetivo aqui do vídeo é apenas educacional, ensiná-los a construir e administrar uma carteira de fundos imobiliários. Mas bora lá, dá uma olhada nesse saldo bruto aqui, 34.885, ou seja, tudo isso aqui, ó, é o que está valendo atualmente nossos fundos imobiliários. E dá uma olhada no tanto de dinheiro que já foi aplicado nessa carteira, investidores, R$39.104, somando todos os meus aportes e também o reinvestimento dos dividendos recebidos aí mensalmente. Com isso, deu para ver que nossa carteira está negativa. Isso falando, investidores, em ganho de capital, mas
vai lembrar, nossa carteira recebe dividendos desde o primeiro mês e esses dividendos mantiveram nossa rentabilidade em 8,15%. Vai lembrar que nossa carteira começou lá em dezembro de 2022. Mas olha aqui, ó, a nossa rentabilidade nos últimos 12 meses está menos 1,93, ou seja, estamos bem lascados aí. Dá uma olhada aqui, ó, nesse resumão, investidores. No mês atual, ou seja, até o dia 18 de novembro, a gente está perdendo aqui, ó, R$ 815. Dá uma olhada no mês passado, uma queda de R$ 1.231. No entanto, setembro a gente também perdeu. E olha esse valor aqui, ó, R$ 1.196. Lembra que eu mostrei aqui no IFIX? Desde setembro, ó, ele vem caindo e acumulando quedas atrás de quedas. E obviamente, ó, isso se refletiu aqui na performance, na rentabilidade da nossa carteira. Dá uma olhada aqui embaixo. Nossa carteira perdeu 2,75% de valor de patrimônio, sendo que o IFIX, ó, ele caiu 2,59%, ou seja, a gente tomou um banho aí do IFIX. No entanto, quando a gente compara aqui, por exemplo, o mês aqui de outubro, a gente perdeu 2,79%, sendo que o IFIX perdeu 3%. E atualmente estão perdendo mais do que o IFIX, hein? Olha aqui, ó, 1,65% para o IFIX, 1,89% para a nossa carteira. Mas vai lembrar, estamos no dia 18 e ainda tem bastante água para passar debaixo dessa ponte. Bom, como eu mencionei no início do vídeo, a ideia hoje é reinvestir os dividendos recebidos na nossa carteira. E falando em dividendos, vamos lá para a telinha dar uma olhada aqui na nossa distribuição de proventos. A nossa renda acumulada é de R$ 3.887 desde dezembro de 2023. Nos últimos 12 meses, ó, R$ 2.795. A média mensal geral da nossa carteira está aqui, ó, R$ 169 mensais em dividendos. No entanto, nos últimos 12 meses já está subindo, ó, R$ 232,93. Ou seja, conforme os aportes vão sendo feitos e o reinvestimento dos dividendos, essa média aqui de dividendos mensal vai subindo. Nesse mês, a gente ainda tem para receber aqui, ó, um total de 143,27. No entanto, eu vi que o Kinvo está meio desatualizado, pois a nossa conta lá na investidora Nubank já está com os R$ 205 de dividendos recebidos. E dá uma olhada aqui, ó, até o momento foram 166. Bom, dando uma olhada aqui nessa parte de agenda, a ideia é que esse mês a gente fecha aqui, ó, um total de R$ 309 em recebimento de dividendos aqui dos nossos fundos. Vai lembrar que tem fundo, ó, que já pagou hoje, vai pagar amanhã, dia 19, e também paga aqui no dia 25. Esses valores vamos deixar para investir lá no dia 1º, que é quando a gente faz o nosso grande aporte. Mas no geral, gravem esse número aqui, ó, 309,60. Quando a gente voltar aqui para o consolidado, a gente dá uma olhada aqui, ó, no provento recebido no mês de outubro, que foi de R$ 324. O que isso significa? Por que eu pedi para vocês gravarem aquele número, investidores? Conforme oscila a taxa Selic e também a inflação, onde os nossos fundos são atrelados, ou seja, os contratos de aluguel dos fundos imobiliários, ou eles são reajustados pela Selic ou pela inflação, eles também oscilam, ou seja, alguns fundos imobiliários pagaram menos nesse mês. Portanto, a gente vai receber um total de R$ 306, sendo que, ó, no mês passado a gente recebeu 324. Isso acontece aqui ao longo do tempo, mas como vocês podem perceber aqui na nossa linha do tempo aqui de dividendos, as barrinhas vão crescendo mês a mês. Às vezes elas estão mais altas, né? Nesse caso aqui, ó, maio de 2024, R$ 267, sendo que em junho fechou com 259, mas na média geral vem sempre subindo mês a mês, mas esse mês não vai ser tão bom como no mês de outubro desse ano. E é claro que eu não vou deixar de fazer aquele comentário, né, investidores? Olha isso aqui, ó, investir é longo prazo. Olha essa curva ascendente aqui nos nossos dividendos. Mantenham a consistência, aportes e reinvestimentos dos dividendos. Não desistam, investidores, os resultados, ó, só vêm com o tempo. Olha aqui o primeiro dividendo que a gente recebeu, R$ 48. Olha o último do mês passado, 324. Ou seja, aos poucos a gente vai chegando lá. Bom, e qual será a estratégia de investimento desses dividendos desse mês? Bom, sem segredo para quem já acompanha o canal aí há bastante tempo. Mas se você é novo e quer saber, antes já deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha esse conteúdo, eu duvido que alguém dê tantos insights assim para vocês aí pelo YouTube. Mas para você que já acompanha o canal há bastante tempo, sabe que a ideia aqui, todo meio de mês, é rebalancear a nossa carteira. Aqui eu tenho a lista de todos os ativos que a gente está investindo. E aqui do lado, investidores, olha, é o percentual que ele representa
do total de 34 mil aqui da nossa carteira. Ou seja, esse fundo aqui, ó, o RVBI11, ele representa 9,67% desse total. Então a ideia é sempre manter nossos fundos sempre balanceados para evitar algum problema aí de diversificação. Então a ideia é pegar os dois últimos fundos imobiliários, que no caso aqui é o BBGA11 e também o BCIA, e aportar esses dividendos recebidos nesses dois caras aqui. E o que sobrar, a gente escolhe um outro fundo para colocar, para não deixar nenhum centavo lá sobrando na conta, até porque centavo parado não rende nada. Bom, e como vocês já sabem, bora lá pro Home Broker. Bom, investidores, meio de mês você já sabe, né? É dia de reinvestir os dividendos aqui da nossa carteira. Se você ficou com alguma dúvida, já deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder todas as dúvidas de vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que ainda não me conhecia, eu sou o Leandro JP. E esta aqui, ó, é a Tríade.